oração e coloque ela em prática. A minha oração, Deus, é que o Senhor fale conosco de uma forma especial, que possamos sair daqui ouvindo a sua voz e que o teu filho seja usado para a honra e a glória do teu santo nome. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, o pastor Eva falou que eu estou um pouquinho nervoso. Não estou não, irmão. Sou a testa, gela a mão, o pé gela, não sei, um lugar está quente, o outro está gelado. É muita responsabilidade, irmão. A gente, na condição de filho, já é muita responsabilidade, a gente dá um bom testemunho. E na condição de trazer uma mensagem para os irmãos, a minha responsabilidade é muito grande, porque aqui pode ser vidas transformadas, mudadas pelo poder da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Fui convidado pelo pastor Marcel a trazer a mensagem, irmãos, mas parece que o dia não passa, irmão. Fiquei esperando. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Fiquei o dia todo isolado, eu não gosto nem de ouvir palavra de ninguém o dia que eu vou pregar, porque às vezes vai surgir alguma conversa que não vai me entristecer meu coração. Então eu prefiro ficar pelos montes, pelas roças, isolado mesmo, irmão. Eu e Deus. Pude ver Deus hoje no vento, estava um vento diferente. Pude ver Deus nas plantas, nas árvores, nas aves. Irmãos, se você começar a olhar com os olhos do Senhor, você vai ver Deus em tudo na sua vida. Amém? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, convido os irmãos. Pode sentar, irmão, pode sentar. Fica bem à vontade, em nome de Jesus. Deixa todo mundo bem confortável. Eu convido os irmãos a abrir em João capítulo 3. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Que seja uma noite de transformação, irmãos, em nome de Jesus. João capítulo 3, todos acharam? Versículo de número 16 ao 21, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Pai, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, porque de mim mesmo não tenho nada, Senhor, mas tem pessoas sedentas de Ti, Senhor, tem coração para o Senhor aqui nessa noite precisando de Te ouvir, Pai. Tem pessoas sem direção na vida, Pai, tem pessoas com sofrimento, tem pessoas, Pai, com sonhos aqui para ser realizado, tem pessoas aqui nessa noite que tem que tomar alguma decisão na vida, meu Deus e meu Pai. É por isso que nós encontramos aqui, Senhor, e eu te clamo, em nome de Jesus Cristo, prepare os corações, Senhor, toma minha vida, que eu seja apenas um servo do Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu possa ser usado por Ti, Senhor, mesmo que eu não mereça, Senhor, mesmo que eu não tenha feito tudo aquilo que lhe agrada, Senhor, mas eu te amo, Senhor, e eu preciso do Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto por si só não precisava nem de pregar mais nada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, essa é uma resposta que o próprio Jesus deu a um homem chamado Nicodemos.
a fé verdadeira. A fé salvadora é essa, irmãos. Nós temos ouvido muito de outras coisas que se dizem, que se chamam de fé, mas não salvam, irmãos. Em nome de Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 1, João começa escrevendo, o evangelista João, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e foi falando um monte de, que todas as coisas foram feitas por Deus. Antes da terra existir, Jesus já existia, irmãos, em nome de Jesus. E Nicodemos encontrava no meio desse grupo, ouvindo, não é, as mensagens de João Batista, as palavras de João, talvez ele tenha chegado perto de João e ouvido, porque no testemunho de João Batista, no segundo testemunho de João, ele diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 24: ora, os que haviam sido enviados eram de dentre os fariseus, e perguntaram então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem desatar-lhe a correia da sua sandália. Essas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava sendo batizado. Eu acredito que Nicodemos estava, no versículo 24, diz assim, ó: ora, os que haviam sido enviados eram de dentre os fariseus. E Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei. Esse homem, acompanhando Jesus de longe, ouvindo a mensagem de João Batista, que João disse que veio para abrir as portas para o Senhor passar, ele veio pregando o batismo do arrependimento, mas que ele não merecia nem amarrar a sandália daquele que havia de vir depois dele. E eu acredito que Nicodemos estava aqui, em nome de Jesus Cristo. Nicodemos estava no batismo de Jesus, no capítulo 32, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E esse líder judeu estava ali ouvindo isso tudo, e não estava entendendo muita coisa, nada, mas o coração dele queimava por alguma coisa, irmãos. Em nome de Jesus, logo no capítulo 2, houve um casamento, e esse casamento, Jesus foi convidado para esse casamento, e eu acredito que Nicodemos também encontrava nesse casamento, onde faltou o vinho, e Jesus transformou água em vinho. E Nicodemos viu esse milagre tudo, viu o batismo, viu o Espírito Santo descer para Jesus. Ele viu muitas coisas, irmãos. Ele viu várias as coisas. E muitos seguidores de Jesus, e ele no meio deles. Mas no capítulo 2, no versículo 23, diz assim, ó: estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém, e muitos, vendo os milagres que Jesus fazia, creram no seu nome. Mas Jesus disse que não acreditava em nenhum deles, irmão. Irmãos, essa mensagem Deus me deu, eu estava orando aqui pela manhã, em nome de Jesus Cristo, pedindo a Deus: Senhor, tem muito tempo, Senhor, que a gente não vê um milagre físico assim, vê conversões. Senhor, que haja milagre, que haja transformação, que a igreja, Senhor, seja avivada, meu Deus e meu Pai. Eu oro, Senhor, desperta as pessoas, meu Deus e meu Pai, desperta cada um, meu Deus e meu Pai. O Espírito Santo falou comigo assim: a igreja não está na minha dependência, porque a igreja que não ora, não depende de mim. Irmãos, eu não sei como você encontra aqui nessa noite, mas se você não ora e não tem tempo para Deus, você não precisa de Deus. Você está no meio desse grupo aqui, que quer sugar alguma coisa de Jesus, que quer pegar alguma coisa de Jesus. Você está aqui querendo que o seu casamento seja restaurado, que o seu vinho, que a água transforme em vinho. Você está querendo que
que o coxo anda, que o milagre nas finanças aconteça, que o marido mude, que a esposa mude, mas não quer compromisso com Deus. Então essa mensagem Deus me deu, e eu fui para o joelho e fui orar, mas Senhor, mas mesmo que a igreja não mereça, tem misericórdia. E o Senhor tornou a confirmar no meu coração, a igreja não está na minha dependência, porque a igreja que não ora, não precisa de mim. Irmãos, em 1 Samuel capítulo 2, acho que versículo 32, Jesus disse assim, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Irmão, coisa que Deus tem é compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é zeloso, Deus não é homem para que minta, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Irmãos, Deus já enviou Jesus Cristo, a parte dele já fez, agora a sua parte é crer e viver na presença do Senhor. E a prova disso tudo é Nicodemos, irmão. Um homem, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ele aqui, um homem que acreditava em tudo que Jesus fazia. Começou assim, em nome de Jesus, no capítulo 3. Hoje nós vamos estudar, irmãos, hoje nós vamos aprender um pouquinho o que é crer e como se chega à fé. Porque, irmão, a fé não vem primeiro do que crer. Primeiro você tem que crer, para depois a sua fé ser aperfeiçoada. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela mensagem de Deus. A nossa fé é aperfeiçoada dia a dia, mas nós precisamos de crer e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Porque a palavra do Senhor diz no capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A Bíblia diz que um homem de uma sabedoria tremenda, que talvez conhecia as leis e os profetas de ponta a ponta, talvez ele sabia tudo do Velho Testamento. Um homem que acreditava ser servo do Senhor. Um homem que acreditava ser aprovado por Deus na face dessa terra. Quem sabe você encontra como esse homem. No versículo 2 diz assim, ó, este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, quem sabe você encontra igual Nicodemos. Olha, ele disse assim, Jesus, eu sei que Deus é com o Senhor, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. Irmãos, Nicodemos acreditava na cura, acreditava em todos os milagres que Jesus fez. Imagino que muitos coxos, cegos, irmão, muita gente mesmo foi curada, e ele acreditava em tudo, e ele acreditava em Jesus como um mestre. Mas mesmo assim, Jesus disse para ele no versículo 3, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, o que é uma pessoa nascida de novo? Como você me diz que encontra a sua vida aqui nessa noite, meu Deus meu? Como que você acredita que está a sua vida? Porque tem pessoas que vão dizer para o Senhor, que o Senhor, teu nome eu profetizei, teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios, e Deus disse assim, não te conheço. Irmãos, você nasceu de novo verdadeiramente? Porque se você nasceu de novo, você tem prazer nas coisas do Senhor. Porque somente uma nova criatura, alguém que nasceu de novo, tem prazer nas coisas do Senhor. Irmãos, se você não ora, não lê as Escrituras, não tem tempo para o reino de Deus, para Deus, se você é uma pessoa que somente frequenta a igreja, talvez o dia que você tem disponível, talvez você não esteja agradando a Deus. Então,
Jesus disse para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Mas ele deve ter perguntado: Senhor, mas por que nascer de novo? Não é porque eu acredito em tudo que você fez até agora, eu creio, porque eu sei que Deus está com o Senhor. E Nicodemos, não entendendo muito, começa a dar uma enroladazinha, vou aprofundar mais nesse assunto. No versículo 4 ele diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Irmãos, Jesus falando das coisas dos céus e um líder falando das coisas da terra. Jesus disse: Nicodemos, você não está entendendo nada, Nicodemos. Em verdade te digo, Nicodemos, versículo 5, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, o que é o nascimento das águas? Irmãos, quando eu prego o Evangelho, a primeira coisa que eu quero levar as pessoas a compreender, a primeira coisa que você tem que entender aqui nessa noite, a primeira coisa que nós temos que entender, que somos miseráveis pecadores e que precisamos arrepender do nosso passado. Irmãos, nós precisamos realmente ter uma vida transformada, precisamos de arrepender. Irmãos, o que é um arrependimento genuíno, verdadeiro? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Irmãos, não basta você arrepender se você não converter, se você não começar a andar na contramão das coisas, daquilo que você fazia. Você precisa ser uma pessoa diferente. Aquilo que você fazia, hoje, é motivo de tristeza, irmão. Eu não me lembro aonde, que Paulo escrevendo uma carta, eu não me lembro em qual carta, mas ele diz assim, tem que ser motivo até de vergonha, contar as coisas que nós fazíamos. Não pode ser nem de brincadeira esse assunto do nosso passado. Irmãos, e Jesus vai dizendo para Nicodemo: em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, o nascimento da água a gente entende que é o batismo, né? O batismo nas águas onde nós nos arrependemos. Irmãos, mas nem todos que entraram ali, irmãos, realmente arrependeram. Conheço pessoas que entraram, um pecador, para se batizar, sequinho, e saiu um pecador, molhado do outro lado, porque não houve arrependimento no coração dessa pessoa. Ela apenas fez um ritual, porque viu todo mundo fazendo, porque minha mãe me aconselhou, porque meu pai me aconselhou, porque meu filho me aconselhou, porque o pastor me aconselhou, mas ela nunca viu Jesus. Quem sabe você fez um desses batismos, e precisa de reconciliar com o Senhor nessa noite. Irmãos, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Nós precisamos ser templo e morada do Espírito Santo. Irmão, porque se o Espírito de Deus não habita em vós, você nunca viu o Senhor. Porque se você não é guiada pelo Espírito Santo, você nunca viu o Senhor. No versículo 6, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Versículo 7, não te admires de dizer, importa nascer de novo. Irmãos, essa mensagem para Nicodemos é uma mensagem para o mundo, é para todos. Nicodemos representa a humanidade, e Jesus a salvação. Não te admires de dizer, o que é nascido de carne é carne. Irmãos, cuidado com as suas virtudes, com as suas qualidades.
Porque o que é nascido de carne é carne. Você não vai ser salvo, você não vai entrar nos céus, porque você teve algumas qualidades. Você foi chamado para a igreja, não por aquilo que você é, por aquilo que você pensa. Você está aqui porque você é um escolhido de Deus. Você está aqui porque Deus teve misericórdia um dia, estendeu as mãos e abriu os seus olhos e lhe mostrou Jesus Cristo. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmãos, se você realmente nasceu de novo, Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O vento sopra para onde for, mas o cristão agora não é guiado mais pelo que ele pensa, pelo que ele deseja, pelo que ele acha. Hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, quem tem o Espírito Santo é guiado por ele. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, esse versículo, quando eu li ele, eu fiquei apaixonado com ele, que diz assim, todo aquele que tem o Espírito Santo não precisa que ninguém lhe ensine nada, pois o próprio Espírito Santo conduz a sua vida. Irmãos, talvez você está levando uma vida que não tenha agradado ao Senhor, você pode ter perdido a presença do Espírito Santo. Quando a gente perde a presença do Espírito Santo, irmão, a gente começa a fazer coisas, e a gente mesmo aprova a gente mesmo, irmão. Todo que é guiado pelo Espírito Santo é como o vento, é Deus que conduz a minha e a sua vida. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Irmãos, Jesus disse assim, tu és mestre. Tem gente, irmão, que é mestre na palavra, em tudo quer sair melhor do que os outros, mas não tem a presença do Espírito Santo. Nicodemos era mestre, mas não tinha Jesus no coração. Porque, irmãos, o evangelho você não precisa de ser mestre. Eu até, na última mensagem que eu preguei, acho que algumas pessoas que conhecem o Foguinho, que é uma pessoa que Deus colocou na minha vida, foi a primeira oração que eu fiz na minha vida. Eu tinha vergonha de orar para todo mundo, ele morava lá na roça, muito simples, não sabe ler nem escrever direito, e eu falei, vou levar uma Bíblia e vou orar por ele, vou aprender a orar com o Foguinho. E pela misericórdia de Deus, o Foguinho converteu, ele parou de fumar, ele parou de beber, e ele vai aos cultos, aos domingos, ele vai à cela terça-feira, eu posso aguardar ele toda terça-feira lá em casa que ele chegou, em nome de Jesus. Então você não precisa ser mestre da lei para ir para o céu, você precisa ser obediente a Deus. Porque o evangelho, irmãos, ele é simples. O evangelho é simples, se você for simples. Mas se você complicar, ele fica complicado. O evangelho é resumido em amor, misericórdia, compaixão, estender a mão para os outros, arrependimento. O evangelho é simples, irmãos. Por que você não tem orado? Por que você não ama o seu irmão? Por que você não deixou Jesus mudar o seu coração ainda? Na presença das pessoas, você fala uma coisa, nas costas você fala outra. Nós temos vivido em separações dentro da igreja, nós precisamos de ser um só corpo, um só Deus, um só mediador, um só plano, em nome de Jesus Cristo, todos unânimes em oração, nós precisamos de estar juntos, Deus conta comigo, Deus conta com você, nós precisamos estar juntos, a gente convida para a oração, irmãos, em nome de Jesus Cristo, é 20, 30 pessoas, irmãos, o restante não tem tempo. Irmãos, quantas notícias nós temos visto, né? Quem sabe você encontra nessa noite e dizendo assim, mas eu tenho fé o bastante. Eu fui pregar para um sujeito e ele tinha saído de um Covid, ele ficou internado na UTI, estava muito ruim.
E ele falou assim: a minha fé me tirou de lá. Eu pensei assim: meu Deus, a gente anda de joelho dobrado. Esse moço, eu conheço a vida dele. E ele diz que a fé dele é maior do que a minha. E eu lembrei de uma situação, de um avião que saiu com um time de futebol para jogar fora do país, e esse avião caiu, parece que salvaram 5 pessoas. Um avião caiu, irmão, e salvou 5 pessoas. Milagre. E eu pensei assim, assim como eu falei para aquele moço, assim como aconteceu o milagre na sua vida, também aconteceu um milagre na vida dessa pessoa. Um avião caiu e ele se salvou. Só que, irmãos, um desses homens convidou os amigos para uma partida de futebol e um churrasquinho. Talvez era de costume dele, ou talvez para comemorar a vida dele aqui na terra. E no meio daquela partida de futebol, aquele homem deu um infarto e morreu. Irmãos, quem sabe a sua fé não te livrou de algumas coisas, mas não é a fé verdadeira que leva para o céu. Porque esse homem foi salvo do avião, mas talvez não foi salvo para Deus. Irmãos, a nossa vida tem visto tantas pessoas. Vi um amigo meu aí, vários amigos, né? Em nome de Jesus, que a gente não esperava que partisse desse mundo. Não é? Hoje eu vi uma pregação de manhã aqui, que me chamou a atenção. O pecado é pior do que a morte, porque o pecado leva para a morte. Mas a morte em Cristo leva para a vida. A morte em Cristo leva para a vida eterna. É melhor morrer do que viver no pecado, irmão. É melhor morrer em Cristo, sair desse mundo ainda jovem, do que viver uma vida que não agrada ao Senhor. Nós precisamos, irmão, de ser novas criaturas realmente. Versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testemunhamos do que vimos. Contudo, não aceitai o nosso testemunho. Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas, não crede. Como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Versículo 13. Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Somente Jesus Cristo está nos céus. Ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que desceu. Irmãos, entregue a sua vida para Jesus Cristo de verdade. Deixa Deus mudar a sua história realmente, irmão, como é necessário, em nome de Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo como sacerdote, aquele que vai te representar diante de Deus, aquele que vai te justificar diante de Deus. Aceita Ele como rei. Irmão, vamos andar debaixo do reinado de Deus. Vamos andar debaixo do reinado de Jesus Cristo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador de todo o coração e servir a Ele como nova criatura. Versículo 14. De modo, porque Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você conhece a lei. Quando as cobras mordiam lá, Deus pediu a Moisés que fizesse uma cobra de bronze, e todo aquele que olhasse para ela seria curado de qualquer mordida de cobra. Até aí ele estava indo tudo bem. Aí Jesus chamou Nicodemos. Falou: Nicodemos, vem cá, vamos conversar uma coisa mais séria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a obra de Jesus já foi feita. A obra de Jesus já foi feita na minha vida e na sua vida, irmãos. E na vida de todos aqueles que crê.
Você sabe por que nós oramos, irmão? Você sabe por que eu sempre tenho batido na tecla de que nós devemos orar e que Deus falou que não tem compromisso com quem não ora? A oração, irmãos, não é para mudar Deus a nosso respeito. Não é para mudar Deus a respeito da humanidade. É para mudar nós a respeito de Deus. Deus não vai mudar de lugar por causa da sua vida, mas Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua vida, é por isso que nós oramos e buscamos, porque Ele pode nos mudar e fazer nós pensarmos diferente, irmão. Portanto, Deus enviou Jesus ao mundo, não para que o mundo julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus foi enviado por Deus para salvar toda a humanidade. Mas por causa da dureza do nosso coração, a Bíblia diz que poucos vão ser salvos. Não pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Se depender de Deus, Ele vai salvar você, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe e seus amigos. Se depender dEle. Se você fizer a sua parte, a parte do Senhor, Ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta. Porque tudo aquilo que Deus prometeu no Evangelho, irmão, prometeu, está prometido. E Ele não muda de ideia, irmão, em nome de Jesus Cristo. Ele está pronto para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida e na sua vida. Porque Jesus é bom demais, irmãos, mas também é duro demais. Quem sabe eu outro dia até falei aqui, tem gente que pensa porque o pai é bonzinho, porque a mãe é boazinha, porque meu filho é bonzinho, meus amigos é bonzinho. Bonzinho não vai para o céu, irmão. O que vai para o céu, versículo 18. Quem crê em Jesus não é julgado. Mas quem crê em Jesus não é julgado. Mas quem não crê em Jesus já está julgado, porque não creu no unigênito de Deus. Versículo 19. E o julgamento é este, que Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a Jesus, porque as suas obras eram más. Irmãos, Jesus é salvação para quem crê, condenação para quem não crê. Não é? Mas esse crer vai mais longe, irmãos. Eu tenho amigos que bebem, vivem no adultério, vivem na prostituição e diz que acredita em Deus. Eu ouvi um testemunho de um homem, 18 anos dentro da igreja, 18 anos dentro de uma igreja em prostituição. O espírito de adultério acompanhava aquele homem. E ele viveu 18 anos. A misericórdia de Deus é tão grande, e Deus é tão longânimo, que Deus esperou por aquele homem 18 anos e transformou a vida daquele homem. Em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é salvação para quem crê, mas é condenação para quem não crê, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Deus não abre mão disso, irmão. Ninguém vai entrar no céu por virtudes ou por qualidades, mas sim pela misericórdia de Deus. E o julgamento é este, que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a Jesus, porque as suas obras eram más. Irmãos, às vezes nós imploramos com as pessoas para aceitarem Jesus. A gente vai uma vez, 2, 10, 20 vezes, 100 vezes. Irmão, Jesus é muito perfeito para a gente tentar implorar com as pessoas. Irmão, nós temos que implorar com Jesus para Ele nos aceitar,
para Ele nos compreender, para Ele nos perdoar. Jesus, me perdoa, Senhor, me ajuda, Deus, em nome de Jesus Cristo. Por que tanta dificuldade de servir a Cristo, irmão? Você sabe por quê? Porque as suas obras são más. Todos que fazem o mal não vão para Jesus, porque não quer mudança de vida. Jesus, irmãos, é tudo para todos. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a Jesus e não chega para Jesus, a fim de ser erguida as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se de Jesus. Irmãos, como eu queria que todos tivessem nascido de novo, que todos amassem com um amor verdadeiro, com um amor legítimo, com um amor genuíno de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas em 1 João 3,16 diz assim: assim como Deus amou o mundo e deu o seu único filho, nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. A igreja está nesse nível, irmão, de dar vida um pelo outro. O tempo vem passando e o amor vem esfriando. Eu sei que está escrito que o pecado ia aumentar e o amor ia esfriar. Mas que esfrie do mundo, irmão. Nós dentro da igreja não podemos deixar esse amor verdadeiro. Nós precisamos entender qual o propósito de Deus para a nossa vida. Irmãos, nós precisamos chegar ao ponto de dar nossa vida pelos nossos irmãos. Você está preparado para dar sua vida pelo seu irmão? Você está preparado para perdoar, para amar incondicionalmente, independente do que a outra pessoa seja? Porque quem ama condicionalmente são pessoas mundanas. Quem ama incondicionalmente são pessoas espirituais, pessoas que realmente nasceram de novo. Porque o amor, irmão, de amar o inimigo, orar quem persegue e orar para quem fala mal da gente, tem que ser uma pessoa que nasceu de novo, irmãos. Nós precisamos realmente entender qual o chamado de Deus para a sua vida. Se você partisse desse mundo hoje, o que você teria nas mãos? Será que Deus diria assim: vinde, bendito do meu Pai? Ou se você ouvir de Deus: apartai de mim, não vos conheço. Irmãos, se você receber essa notícia: apartai de mim que eu não vos conheço, se você não tivesse nascido, seria muito melhor para você nunca ter existido do que existir e perder a salvação. Irmãos, uma pessoa nascida de novo, ela esquece as coisas desse mundo. A avareza, a vaidade, os prazeres da carne. A Bíblia diz que, em Filipenses capítulo 2, que Jesus não interessava por nada, nem a própria vida dele. Ele falou: tem poder de dar minha vida e tomá-la de novo. Não ligo para nada não, porque eu vim aqui para salvar a humanidade. Eu vim aqui para morrer e ser ressuscitado ao terceiro dia. E todo que em mim crê será salvo. Irmãos, nascer de novo é um milagre. A Bíblia diz em Ezequiel que uma pessoa nascida de novo, ela tem uma mente renovada. Deus tem que mudar o seu espírito. Ele tem que colocar o Espírito Santo dentro de você. Ele tem que tirar seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele tem que borrificar água limpa sobre vós, perdoar você de todos os seus pecados, para que você se torne uma nova criatura realmente. Irmãos,
Nós temos vivido tempos muito difíceis na igreja. Porque se realmente nós fôssemos novas criaturas, o mundo não estava desse jeito aí. Porque, irmãos, nós temos uma média de 300 membros na igreja. Se cada um de nós, irmão, por muito ruim que seja o nosso testemunho, pelo menos uma alma por ano nós teríamos que ganhar, irmão. Miseravelmente uma alma. O que está acontecendo com nós? Será que as pessoas não estão vendo que nós somos uma nova criatura e que não vale a pena servir o Senhor? Eu já vi pessoas do mundo dizer que são melhores do que muitos de nós. Em parte porque o caráter dele às vezes é melhor do que o nosso, mas em parte não, porque não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem nenhuma chance. Mas nós precisamos de entender que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmão, não basta você crer em Jesus, você tem que andar nos caminhos do Senhor. O acreditar não vai trazer nada de bom para você. Acreditar, o mundo acredita, os demônios creem, mas servir a Deus não pode ser um peso para você. Vir aos cultos não pode ser peso. Oração não pode ser fardo para você. Tem que ser prazer, irmão. Porque se você não tem prazer nas coisas de Deus aqui na terra, o que você vai fazer lá no céu? Não tem nada para fazer lá não. Se você não adora a Deus aqui, vai adorar lá para quê? Irmãos, temos que ser adoradores aqui para ser adoradores lá. Em nome de Jesus Cristo. O que Deus disse para Nicodemos. O que Jesus disse para Nicodemos. Que é necessário que todos nasçam de novo. Irmãos, pense bem na sua vida. Vê se realmente você é uma nova criatura. Vê se realmente Deus é a prioridade na sua vida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Tem feito isso, irmão? Em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus disse na primeira parte a Nicodemos que é necessário que você se arrependa, que você nasça da água e do Espírito. Mas na segunda parte, ele diz que a fé que salva é crer em Jesus Cristo, porque quem não crê já está condenado. Estamos vivendo os últimos dias, acredito, os últimos dias aqui nessa terra, porque as coisas estão evoluindo muito rápido, as coisas estão passando muito rápido, o pecado está aumentando muito rápido, e eu acredito que esse mundo, pelejando, pregando, porque Deus ainda tem os escolhidos dele, porque não foi vós quem escolheu a Deus. Se você está aqui, foi um milagre, foi Deus que fez, foi Deus quem te trouxe aqui, é Ele que mudou a sua história, é Ele que vai aumentar a sua fé, é Ele que vai fazer uma nova criatura realmente. Nós dependemos dEle para tudo. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Essa é a mensagem que Deus me deu nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te perdoe tudo que você tem feito e que você comece uma nova vida a partir de hoje em Cristo Jesus. Comece uma nova vida, independente do que você fez. Ô, irmão, não importa se você pode ter feito o crime mais bárbaro, Deus não deixou de te amar minuto algum. Deus não ama ninguém aqui mais do que o outro. Todos são amados por Deus. Não importa o que você fez, o importa o que você vai ser daqui para frente. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus, vamos ficar de pé? Quantos foram abençoados com essa palavra nessa noite? É necessário nós nascermos de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Como o Hélio falou aqui, Diácono Hélio, esses dias eu refletindo no urubu, lá na roça, aí eu até tive a oportunidade no culto, eu falei sobre isso. O urubu, ele dá a primeira voada e pega uma corrente de vento. Já repararam isso? Ele pega a corrente de vento e ele só fica com a asa aberta e vai subindo na corrente de vento. E na hora esse texto soltou no meu coração, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele nascido do Espírito. E eu fui ali com Deus, o Espírito Santo me mostrando o urubu subindo naquela corrente de vento. Aí Deus falou assim comigo: se todo mundo encontrar essa corrente de vento, vai subir. Ele faz esforço pouquíssimo, porque é a corrente de vento que leva ele. Por isso que a fé não é por obras, não é por aquilo que você faz, mas é por encontrar o vento do Espírito, e quem leva é Ele. E a porta do céu está aberta. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e precisa ter uma experiência de nascer de novo, entregar a sua vida para Jesus, pedir perdão dos seus pecados, das suas falhas para Deus e ouvir de Deus como Nicodemos. É necessário você nascer de novo. É necessário você nascer da água e do Espírito. É necessário você ter um encontro com Deus. Eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui nessa noite necessitado desse novo nascimento, dessa experiência que Nicodemos teve. E foi tão real essa experiência que Nicodemos teve, que lá em João 19, quando José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus na cruz, quem está lá? Nicodemos. Está junto dele. E essa noite mudou a vida dele. Quem sabe essa noite que pode mudar a sua vida? Tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, voltar para os caminhos de Jesus? Faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu quero orar daí mesmo no seu lugar. Se tiver alguém que está reconciliando com Jesus, que está voltando para os caminhos do Senhor, eu quero abençoar a sua vida em oração. Se não tiver ninguém, eu fico feliz, que todo mundo já pegou a corrente do Espírito, do vento do Espírito, e está subindo para a glória de Deus. Tem alguém? Se não tem ninguém, Deus abençoe, mas nós vamos orar, para que essa certeza, o nascer de novo, esteja sempre em nossos corações. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Quero agradecer o Senhor pela tua palavra. Deus, é necessário vos nascer de novo. Deus, não estamos pregando aqui a teologia da prosperidade, que nós vamos ganhar, nós vamos enriquecer, nós vamos viver, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Senhor, nós estamos pregando o evangelho da salvação do Senhor. Pai, esse evangelho que confronta o homem, esse evangelho que nos leva a Ti, Senhor. E que possamos, ó Deus, ter a experiência de Nicodemos, nascer de novo, não somente crer, não acreditar que o Senhor vive, mas ter o Senhor como Senhor das nossas vidas, ter o Senhor como dono das nossas vidas. Toma a tua igreja nas suas mãos, e que o Senhor possa continuar nos abençoando, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo que está espalhado sobre a face da terra. E o povo diz: Deus abençoe e aplauda o Senhor. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.